Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio e mais uma vez nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Hoje, dia 8, né pessoal? Terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, 9 horas e 16 minutos, tá? Então vamos lá aqui, marcando a nossa mínima, perdão. E como eu falei para vocês, pessoal, sempre que o gráfico ele mostrar pontos, né, de movimento aqui, eu irei atualizar essa análise. E o porquê que eu estou fazendo essa análise? 9 horas, tá, pessoal? Costumo fazer às 6, às 5, mas eu falei para vocês que iria mudar esses horários aí, né, alternar, porque é complicado, né? É uma situação que a gente tem vontade de falar, mas às vezes até pessoas orientam, Cláudio, deixa isso, vamos ficar quieto como, né? É difícil, cara, é uma situação difícil, é complicado esse trabalho. Então vamos lá. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje o Bitcoin. Para quem não conhece o Bitcoin, ele é filho de uma meretriz, tá? O Bitcoin ele é da seguinte forma: quando ele faz algo, né, plausível, quando ele faz algo que chama a atenção dos pais, eles remuneram aqui, eles batem palma, fazem vídeo, né, mostrando a benfeitoria que o filho fez aqui. Quando o Bitcoin cai, que é esse movimento aqui, aí eles vão deserdar o Bitcoin. Né? Bitcoin não tem direito a nada, a herança, não tem direito à defesa. Né? Então é difícil a gente trabalhar com ativo dessa forma. Eu já sei que ele é filho de uma meretriz, ninguém assume, porque o fracasso ele é órfão, né? Mas o sucesso tem vários pais. Aqui no passado, há 3 semanas atrás, olha que eu avisei, o bichão vai, o Bitcoin é o cara, compra e bota na carteira porque tem lucro. Se você comprou em tal ponto, quando chegar em ponto tal, você estará milionário. Tocou 12.400, agora vai a 15, ao meu ver vai a 17. Isso foi o que eu ouvi. Resumindo, não estou direcionando para pessoas, estou tentando aqui abrir a mente de quem segue esse tipo de coisa. Cartomante, para quem lê mão aqui, porque de 2017 para cá esse serviço tem aumentado, principalmente no YouTube e nos sites que propagam aqui, que promovem Bitcoin. Muita cartomante, muita mãe de Ná e o negócio tá show de bola. Vamos lá, para identificar, geralmente as cartomantes, quando elas fazem a previsão que dá errado, elas não falam no Bitcoin no dia seguinte. 2, 3, 4, 5 dias sem falar no ativo. Aí é cartomante. O cara que é entusiasta de Bitcoin, o cara que vamos lá, prepulsor do Bitcoin, ele fala do Bitcoin tanto subindo como descendo, porque ele realmente sabe o que está fazendo. Estou direcionando aqui, não. Só para vocês identificarem, cartomante ela não fala. Quando ela erra na previsão, ela não fala sobre a previsão. Procura outro artifício, outro tipo de assunto para falar, mas não fala. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu errar uma análise aqui, eu venho dar cara para bater, tá? Então, assim, é fácil de identificar cartomante do mercado. Não estou direcionando, eu estou falando aqui de sites de notícias, eu estou falando aqui de canais do YouTube, né? Eu estou falando de tudo que promove para as pessoas entrarem quando dá errado, deixa o filho da meretriz aqui sem paz, sai de baixo e deixa ele sozinho lá na FEBEM resolvendo o BO dele. Isso aqui é o cúmulo do absurdo, tá? Não estou falando nome, não estou dando nome a site, não estou dando nome a canais, não estou dando nome a pessoas, eu estou falando no geral. Onde você quer chegar com isso, Cláudio? Eu quero chegar no ponto de você formar o seu mindset vencedor, tá? Porque falar, todo mundo fala. Documentar e passar, reconhecer firma no cartório, ninguém vai. Então não tem como a gente estar trabalhando com cartomante. Não estou direcionando, não estou dando nome. Se você se enquadra e a carapuça serviu para você, me desculpe. É a minha forma de mostrar que é preciso fazer leitura de análise técnica, porque os gráficos não mentem. Vamos lá? Então, assim, nós falamos aqui da nossa mínima, nós falamos da nossa máxima, do nível primário e do nível secundário, e agora Bitcoin está nesse nível. Na videoaula de ontem, eu falei da probabilidade do gráfico cruzar 50 e testar 100. Ele está se aproximando no diário, tá? Então, no diário, poderia acontecer o seguinte, essa 100 aqui ser testada pela 9 e acontecer um ponto de reversão de tendência, tá, pessoal? Eu falo as coisas aqui, não é para ofender pessoas, não é para desmerecer ninguém, porque tem pessoas que gostam de se ofender, né, sem
ao menos eu estar direcionando isso para elas aqui. Então eu falei cartomante, porque não é cartomante que lê vida de pessoas, não. É que lê a vida aqui do Bitcoin. Então, se você se enquadra, se ofende, infelizmente eu não sei nem com o que é que você não se ofende. Você já está chateado porque caiu, não foi a 15, 16, 17, tenha paciência. As pessoas que ganharam aqui te agradecem, porque alguém precisa perder para outros ganharem. Então, se você não perdeu, se você perdeu dessa vez, eu tenho certeza que da próxima você ganha. Ah, mas eu já venho perdendo de 2017. Então, tem que rever os seus conceitos, tá? Mas o mercado, ele é promissor. Eu não sou contra o mercado. Eu sou contra a forma que é apresentada, tá? A análise técnica que é apresentada, o movimento de Bitcoin para as pessoas. Isso aqui poderia crescer e crescer bastante se as pessoas falassem a verdade. Se as pessoas promovessem Bitcoin com os pés no chão. Isso aí iria crescer no Brasil melhor do que estar soltando fogos quando bate em um ponto de exaustão aqui. Porque isso aqui foi um ponto de exaustão. Eu mostrei com uma semana de antecedência que o MACD cruzou para baixo e queria reverter. E aí quando ele rompeu aqui, esse nível de 12.300, 12.350 aqui, ó, 12.370, aí que foi a euforia. A euforia faz parte do mercado, a euforia entrou. E o mercado mostrou sinais de exaustão através do Price Action. Só que tem um problema aqui que muita gente não sabe, né? Os alunos sabem aí que eu estou nessa matéria aí para quem começou o curso aí. Ponto de exaustão, pessoal, vocês só vão identificar aqui através do Price Action. As médias não vão mostrar. Olha, quando o Bitcoin chegou no ponto de exaustão e a gente precisava confirmar que isso aqui era um ponto de exaustão, tá? A média estava normal. Olha onde ela estava aqui, ó. Estava distante da 21 ou 26, para quem utiliza 26. E aqui estava tudo lindo. Aí depois bateu lá no ponto de exaustão e esse candle negativo fez a abertura em 12.391. Para quem não sabe, candle negativo faz a abertura de cima para baixo, o positivo de baixo para cima. Então ele fez uma abertura aqui, ó, né? 12.300 aqui, ó. E 77, deixa eu ver, 12.370. E aí fez a abertura dele e desceu, se aproximou de um engolfo. O que é que a gente faz? Liga o alerta, tá? Porque precisa confirmar essa reversão. E aí ele abre o candle seguinte, no dia seguinte, tá? Que é candle de um dia, e faz o fechamento dele aqui, ó, abaixo do fundo anterior. Deu-se início a um padrão de baixa. E aí o que é que acontece? MACD estava certo, começou a reverter aqui, ó, desse ponto, tá? E aí, ó, quando o gráfico faz isso aqui, agora volta, mas toda a correção, ela tem uma projeção. E essa projeção aqui, ó, parou exatamente no fundo do candle negativo, candle de força vendedora que desceu aqui. E aí foi onde teve o nível de 61.8 de Fibo. Falei, aguarda, porque poderá reverter desse ponto. Aí o cara pensa assim, esse cara tá jogando conversa fora. Por quê? Porque nível de Fibonacci não é ponto de resistência. Mas eu não falei que nível de Fibonacci era ponto de resistência. Aqui não, mas aqui era. E aqui também, tá? Então, aqui foi resistência, aqui foi uma, aqui foi resistência e aqui também foi. E não rompeu, respeitou e voltou. Algum problema nisso? Não falei que voltaria? Voltou. Aí ontem, mais uma vez analisando o Price Action, eu falei desse topo aqui, que o gráfico fez aqui um topo, né? Ele fez esse topo, claro, botar na cor preta. Ele fez esse topo aqui, fez um suporte, tá? E o que é que acontece aqui, pessoal? Olha, sinal de reversão de alta, resistência. Onde eu falei a resistência? A EMA de 100 períodos. Olha a 100 aqui, ó. Quem não assistiu ontem, assista. A EMA de 100 períodos aqui na cor lilás. Respeitou a EMA de 100 ou rompeu para pegar essa resistência de 10.443? Não, vou tirar aqui e vou dar o zoom para vocês verem. Olha onde ele respeitou a EMA de 100 períodos. Eu falei o quê? Ele poderia fazer o reteste e a EMA de 100 atuar como resistência, certo? Poderia ter rompido para pegar o topo anterior, 10.443. Não, mas ele respeitou a EMA de 100. E aí o que aconteceu? Desceu, tá, pessoal? E aqui, o que é que está acontecendo aqui, Cláudio? Olha, o cara olha aqui e fala, não, mas teve um martelo, né? A tendência é baixista, tá? E aí, ó, o tamanho desse candle de força engolfou aqui, com certeza engolfou. Pegou o fundo aqui de 4 candles, certo?
Abertura, superou. Fechamento, superou. Abertura, superou. Fechamento e abertura, superou. Quem está mandando aqui? A força vendedora e está indo em direção à EMA 200, que eu alertei também no vídeo de ontem, que ele poderia ir para a EMA 200. Ah, Cláudio, análise de Bitcoin. Análise de Bitcoin, mais videoaula aí para os alunos e para quem quer aprender, né? Ou não. Então vamos lá, pessoal. Suporte aqui na EMA de 200. A 9 poderia testar, vou falar mais uma vez, a 100 e reverter desse ponto aqui, tá? Eu procuro utilizar uma leitura clara e simples, porque as pessoas que estão iniciando nesse mercado conseguem entender, tá? E mesmo porque eu sou simples mesmo, eu não falo esses termos aí que na realidade é um trava-língua e não leva ninguém a nada. Eu falo simples aqui para vocês entenderem. Essa aqui seria a resistência, tá? Essa seria a resistência. Então, reverter da EMA de 100 períodos aqui. Vamos falar o nível? 10.387, tá? Reverter a 9, tá, pessoal? Não é o preço, não. A 9 tocar na 100 e reverter, tá? Para buscar níveis mais altos. E se vocês estiverem acompanhando e a 9 romper a 100 para baixo, certamente o preço vai cair abaixo da EMA 200, que está em 9.674. E por que eu acredito que isso poderia acontecer? Porque ele precisa fechar esse gap aqui, tá? Vamos falar desse gap. Outro ponto aqui, tá? Que o Bitcoin precisa buscar para fechar. No passado, quando o Bitcoin fez essa resistência aqui, ó, e o MACD cruzou para baixo, eu já sinalizei esse gap, porque para mim ele poderia fazer isso aqui, tá? Certo? Fechar o gap, tá, pessoal? Esse gap ficou aberto. Fechar o gap e voltar. Mas só que não. Ele fez isso aqui, lá, eu estou falando aqui, tá? Na Binance aqui. Esse gráfico aqui, às vezes ele tem, ó, 9.987, né? Tá vendo? 9.987. Eu falei aqui, tá? Olhei aqui, vi a exaustão, falei, tem gaps abertos no passado. E ele estava aqui, né? Tinha alguns que já foram fechados aqui, ó. Eles foram fechados no passado, tá? Tem mais abaixo, nos tempos menores tem, né? 1 hora tem também. E ficou esse gap aqui que eu falei todo o tempo. Bitcoin precisa fechar. E aí desse ponto ele voltou, tá, pessoal? Claro. Fechando os gaps que tinha deixado aberto, alguns gaps aí, e largou um gap de alta, né? Certo? Largou aqui? Largou, mas voltou. Ele fechou quando ele tocou aqui, ó. Deixa eu limpar mais uma vez. Ele largou um gap de alta, fez esse fundo. Eu já tinha avisado do gap que estava lá embaixo e ele achando que estava pouco, largou esse aqui. E quando ele largou, eu falei, bom, tem que voltar. Se sobe aqui tranquilamente, ó, fechando, não fica gap aqui, poderia até tentar superar, mas já deixou um gap de abertura. Falei, volta para fechar o gap. Nem que ele fizesse isso aqui, ó. Desceu, largou o gap aberto, voltou, fechou e sobe. Por quê? Fundos mais altos aqui, mas não, tá? Ou fundo duplo, né? Mas não, o que foi que fez? Desceu, ó, fechou o gap e foi embora. Mostrando que certamente está vindo fechar esse gap aqui, tá, pessoal? Então, vamos aguardar se fecha esse gap. 9.665, 9.670, tá? E ele toca aqui, tá? Ele vai tocar aqui. A sombra já tocou 2 vezes, mais uma vez lá vem ele se aproximando. Um toque, 2 toques, esse é o terceiro toque, tá? Deixa eu ampliar. 1 toque, 2 toques, esse é o terceiro toque. Poderia tocar e descer, romper, tá? Como poderia respeitar e no quarto descer. Então, acredito que esse aqui, mais uma vez, ele vem fazer o teste e poderá fechar o gap. Lembrando aqui o que nós analisamos sobre esse gap, que o preço fechando o gap, ele toca nesse suporte aqui de 9.670, tá? 9.665, 9.670, beleza? Então, ele tocando aqui, olha a configuração, ele está voltando, eu estou recapitulando o que eu falei ontem, tá? Ele volta para esse canal aqui, tá, pessoal? Claro, fechando aqui, o gap ele está aqui, ó. O nível do gap é esse aqui, tá? Para não confundir vocês. Então, se ele fecha esse gap, aqui, ele tem que passar abaixo desse nível de 9.670. Vamos colocar. E aí volta a trabalhar. Ele descendo desse suporte aqui, ó, tá? Desse nível que ele está, já está chegando no... Aí, entrou, tá, pessoal? Olha só, o suporte está aqui. Eu vou até acompanhar
o suporte está aqui, tá? Então, ele perdendo esse suporte, vou colocar uma linha mais fina, ele perdendo o suporte aqui, onde esses dois candles encontrou esse apoio aqui, esse suporte, ele rompe e vem fechar o gap. Poderia estender aqui para a gente aguardar o fechamento do gap, 9.980, né? Mas vamos dar continuidade à nossa análise, beleza? Vamos olhar tempos aqui menores. Ele poderia descer aqui, fechar esse gap e voltar para o canal aqui que ele estava trabalhando. Então, se fizer isso, vamos analisar aqui. Eu não sei se está configurada a Fibonacci aqui nesse gráfico. Vou tentar aqui, tá, pessoal? Mas dá para operar. Vou pegar do fundo, tá? E aí é assim, dessa forma. Eu não gosto de trabalhar com essa Fibo assim com fundo, né? Eu gosto é sem fundo. Beleza. Vamos lá. Então, vamos aqui, né? Pegamos a Fibo, tá? E ela dá um nível de retração de 50%, que está nesse nível aqui, tá? Caso eu venha perder esse canal, 50% de correção aqui, de retração de Fibo, e 61,8 que está nesse nível aqui, né? Falamos isso aí na análise passada e poderia buscar esses níveis aqui, tá? Beleza, pessoal? Fechando o gap aqui, ó, tem a probabilidade ainda de buscar 8.417, 7.455. Mas vamos ficar atentos quando ele fechar esse gap, se é que ele vai fechar. Por quê? Porque nós temos suporte aqui, ó, que foi exatamente o suporte onde o gráfico reverteu desse ponto e poderia atuar bem. Por quê? O que é que determina, pessoal, a força de um suporte? A quantidade de vezes que o preço toca, tá? E esse suporte aqui, ó, é um suporte considerável. Ele poderia fechar o gap, tocar aqui e acontecer mais uma reversão de tendência. Toda vez que o preço se aproxima de um suporte ou de uma resistência, ele aumenta a probabilidade de uma reversão naquele ponto. Então, se ele encostar aqui e tocar, existe sim a probabilidade de uma reversão, claro, para cima, tá? Uma reversão altista, para buscar níveis mais altos. Então, aqui seria um ponto para se observar, tá? Aguardar fechar o gap, ele poderia fechar o gap e voltar aqui do gap, tá? Mas nós sabemos que aqui temos esse suporte, temos suportes aqui em cima, ó. Então, esse é um nível aqui, uma zona de suporte do Bitcoin, tá? Vou marcar aqui. E essa poderia ser uma zona aqui de suporte, tá, pessoal? Como eu acredito que é. E lá vem um site botando informação aqui. Mas essa pode, né? Ó, dólar negativo. Vamos lá, pessoal. Então, isso aqui seria uma zona de resistência, tá? Por que eu estou fazendo nesse gráfico aqui? Porque eu já estava aqui olhando o gap e vou dar continuidade aqui, tá? Isso aqui é uma zona de suporte, tá, pessoal? Poderia ser uma possível zona de suporte e o preço daqui encontrar mais uma vez reversão aqui, força para reverter. Mas nós sabemos que o preço ele tende a respeitar 50% em 61,8. Poderia buscar 50% em 8.417, 61,8 em 7.522, beleza? E aí a gente aguarda, né? Não tem aquela coisa de apostar em cavalo de corrida. A gente simplesmente aguarda os gráficos fazerem aqui o que a gente está esperando. Fechar o gap, pontos de reversão, a gente aguarda. Mas isso aqui poderia ser uma possível zona de reversão de tendência e essa zona nós iríamos buscar o que, né, e quanto. Aí a gente faz isso aqui, tá? Pegar a sombra também, levar em consideração primeiro esse suporte, tá, pessoal? Que é o suporte que está atuando. E aí poderia reverter aqui nesse nível, tá? Presta atenção porque eu irei colocar vários níveis aqui para não se atrapalhar. 50% de projeção e 61,8, tá? Não vou falar do nível de 100% porque vocês, acredito eu que já sabem que se pegar e a força compradora entrar, poderia buscar níveis aí mais altos, tá? Então aqui, esse da reversão, eu estou falando desse nível aqui, ó, que fez um suporte 2. Poderia buscar 11.278, 11.594. Cláudio, vamos lá, mas não atuou como suporte e ele desceu para fechar o gap, né, até esse nível aqui. Aí você tem níveis mais baixos, 11.278, 11.594. E se buscar a zona de suporte, né, buscou a zona de suporte aqui, tá? E aí nós temos esses níveis. Vai descendo, tá, pessoal? O nível ele vai diminuindo aqui até nós buscarmos aqui
Se perder essa zona de suporte, tá? Aí teria que buscar 50% e 61,8 de FIBO, tá, pessoal? Que estaria aqui. Aí mudou os níveis de 50% e 61,8, certo? Então, acredito eu que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos por parte. Aguardo o gráfico perder o suporte, fechar esse gap, se for o caso de fechar, que eu acredito que poderia fechar, tá? Fechar esse gap e aí aqui nesse nível, se ele fechar o gap, a gente tenta identificar um ponto de reversão, porque aqui é uma zona de suporte, tá? Agora, claro, a gente sabe que é uma zona de suporte, mas o preço respeita 50% e 61, que está em 7.450. Aí chegando nessa zona de suporte, né, que seria a sacada aqui, ele simplesmente poderia descer de uma vez assim, ou ficar trabalhando aqui por alguns dias para depois descer. E aí a gente faz novas análises, né? A gente aguarda como é que a coisa vai ficar. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para analisar o nosso tempo gráfico menor. Então já vimos aqui que o preço está descendo, ó, já buscou aqui 9.785, tá? Marcou aqui uma sombra e lá vem ele, tá? Precificou 9.792, ele faz aquele teste e poderá voltar aqui enchendo o candle, claro, para baixo aqui e buscar. Vamos aguardar. Então já sabemos que aqui é nível de reversão, nível de reversão. Nós vamos aqui no tempo gráfico de 1 hora analisar a nossa intraday, né? Olha como fixo aqui, parece uma obra de arte, né? Na mão para vocês entenderem como a coisa funciona. Isso aqui que eu fiz é um pandemônio, tá? Isso é um pandemônio. As pessoas conseguem ver um pandemônio. Se você colocar nas mãos de um pintor famoso, de um artista plástico, ele joga isso aqui no quadro e eu não sei como, mas isso aqui vai valer R$1 milhão, né? Então é a visão das pessoas. A coisa não valoriza, né? Porque ela tem valor, ela valoriza de acordo com a mão da pessoa que ela está. Entendeu, pessoal? Então assim, é o que eu venho batendo muito na tecla. Temos que saber na mão de quem esse negócio está. Vamos lá. Isso aqui é o nosso nível, tá, pessoal? Isso aqui é o nosso gráfico de 1 hora. A gente tem a nossa resistência aqui. Isso aqui é baixista porque o nosso setup é médias móveis, tá? O gráfico fez essa alta aqui. Olha o dia 7. Ontem foi aqui que eu peguei aquele movimento da ZEC. Tive um lucro. Já mostrei para vocês, pessoal? Acredito que já, né? Já mostrei aí os lucros de agosto e de setembro. E aqui é baixista, tá? 1 hora é baixista. A gente já sabe que tem que voltar na EMA 200. Para não ficar longo, vamos olhar o 15 minutos. Poderá estar acontecendo algo na cozinha, mas é baixista também, tá? E as médias estão cruzando aqui, já cruzaram para baixo. E o gráfico, por sua vez, é baixista. No diário eu não olhei, né, as ferramentas, claro, se o gráfico está para baixo. Olha o MACD, tá? Isso aqui é curto, é 15 minutos. Ele poderia cruzar, dar uma alta aí. Vamos fazer essa análise aqui, já que o MACD está querendo... Seria isso aqui, tá, pessoal? Claro, o gráfico desceu 50% e 61,8 aqui exatamente na EMA 200, tá? É o que ele poderia buscar, tocar na EMA 200 e voltar. Ou cruzar 200 para cima e continuar subindo. Então, aguarda aqui o rompimento da 200, entrada conservadora. Se o 15 minutos reverter para alta, é ponto de entrada. Se não, vai cair, vai fechar o nosso gap lá, né? Ele está devendo o fechamento do gap. 5 minutos, olha, abre um candle de força e o negativo desce de uma vez. Baixista também, tá, pessoal? 5 minutos aqui, ó, o MACD é positivo, porém a gente sabe que, olha a divergência, né? O MACD ele já cruzou para cima e o Chaikin mostrando distribuição. Por que ele mostra distribuição? Devido a esse candle aqui, tá? Verde aqui, ó, que tá descendo, ele mostra distribuição e poderia cair mais aqui, beleza, pessoal? Vamos aguardar tudo negativo, tá? O mercado ele é negativo. Se você não opera, não faz a operação de short, a operação short, que é operar, né, na tendência de baixa, esperando que o preço caia, então simplesmente cruza as mãos e senta em cima. Para quem opera, show de bola, né? Vai fazer lucro aqui, porque essas duas operações que eu fiz, uma eu fiz na ZEC, foi long, que foi um movimento aqui, né? Um movimento do dia 7, que foi long. E essa outra aí eu fiz DOT, né? 6 da manhã, short, pegando esse short. Como eu estou aqui fazendo essa análise do Bitcoin, eu não estou, claro,
operando. Mas assim que encerrar, vou procurar um ponto de shortar. Então, pessoal, aguardem aí no 5, no 15, numa hora intraday, a média cruzar 200 para cima, porque o padrão aqui, ele é baixista, tá? Então, se é baixista, vamos aguardar até quando vai. No diário aqui, que é mais pesado, a gente aguarda aqui, esse é o setup, tá? Essa aqui é a sacada. Aguarda o teste da 9 com a 100. Ela poderá reverter daqui desse ponto ou poderá cair para testar 200. E se a 9 romper a 100, ela vem em direção da 200, tá? E vindo em direção da 200, certamente esse preço aqui ele vai cair abaixo da EMA de 200. Porque o que conta é o cruzamento das médias e não o cruzamento do gráfico. Então, cruzando aqui ó, a 100, vai empurrar esse candle para baixo. Ele vai fechar o gap e poderia retornar para esse canal aqui que nós falamos aí anteriormente. Beleza? Pessoal, no mais eu agradeço aí pela atenção de todos. Né? Peço a vocês que deixem o seu like, incentive o canal. Não levem isso aqui para o pessoal que eu falo. Eu estou tentando formar mindset. Eu não estou falando, alguma bobagem, alguma mentira? Não. Estou direcionando, estou dando nome a pessoas. Quando nada, se você se enquadra com isso aqui que eu falei, eu acredito que você irá corrigir esse tipo de coisa. Beleza? Não opere por rumores, não opere por cartomantes, por previsões, porque isso não funciona. Vocês têm que aprender a analisar gráfico. Ah, Cláudio, analisar gráfico com você? Não, você analisa com quem você quiser. Seja com livro, seja com trade A, trade B, trade C, não importa. O importante é que você se prepare. Por quê? Eu vejo pessoas assistem, sei lá, ler canais de notícias. Geralmente o cara só pega o resultado positivo para seguir. Né? E eu estou falando isso aqui no geral. E quando a gente olha, é um cara que está fazendo um vídeo que está comprando uma casa de 1 milhão, uma casa de 2 milhões, está comprando um helicóptero, está mostrando lá que comprou metade de uma ilha. Em 2021 ele compra outra metade. Aí o pessoal só quer seguir, se basear nesses exemplos. Mas esquece de perguntar quantos anos você ficou sentado em uma tela para comprar um iate. Quantos anos você ficou sentado em uma tela para comprar uma mansão de 2 milhões, 3 milhões? Né? Se é que é o preço de uma mansão. Então, assim, ninguém para perguntar quanto tempo aquele cara percorreu no mercado até fazer aquela videoaula. Só acha que dá e que o cara mostra lá que entrou com $1.000 e fez uma fortuna e eu vou fazer também, né? Não procura saber se ele já tinha uma base do trade, se alguém ensinou a ele, se esse dinheiro que ele colocou iria fazer falta para a família dele, para a vida dele, ou se foi um dinheiro, como eu costumo dizer, um dinheiro vadio que não estava servindo lá para nada, a não ser ficar esperando a poupança remunerar, sei lá, 0,0 alguma coisa. E aí o cara decidiu entrar e deu certo. Mas se vocês pegarem a probabilidade desse cara, foi 1 em 1 milhão. E por que você seria o segundo em 1 milhão? Tem que ter cautela com esse tipo de coisa. Então trabalhe com os pés no chão, aprenda com os pés no chão e devagar e sempre com foco e perseverança, todo mundo chega lá. E eu já mostrei que o mercado ele é promissor. Esses aqui foram os meus resultados do mês de agosto, tá? Vocês olham aqui que tudo isso aqui é positivo. Fiz vídeos aí mostrando os resultados e os horários. Bacana, isso aqui foi na alavancagem, tá? Nem todos estão com a porcentagem, mas se vocês somarem aqui ao mês de agosto, só uma operação que eu fiz na OMG foi 400%, tá? Então por aí você tira que se a gente bater aqui dá mais de 2.000, 3.000% tudo aqui. Mas é preciso estudar, é preciso conhecer e ter perícia, tá? Eu sou perito? Não, estou aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz. Quem tiver algo para me ensinar, eu estou disposto. Seja bem-vindo, tá? Eu gosto de aprender e de somar, tá, pessoal? De ficar discutindo balela não dá porque a gente não ganha dinheiro e vai perder tempo e se estressar. No mais, bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Abram suas mentes. Tire essas escamas dos olhos aí, tá, pessoal? Pare para raciocinar. Eu não sou dono da verdade, mas também sei que a verdade não é muita coisa que pregam por aí, beleza? Bom dia a todos, que Deus abençoe e vamos aguardar a próxima videoaula ou a próxima análise de Bitcoin, beleza? Boa semana para todos aí.